Olá, pessoal! Então, nesta videoaula, nós vamos falar sobre a unicidade do limite e propriedades dos limites. E eu sou a professora Luciane. Bom, unicidade do limite. Então, vamos lá a este resultado. Ele me diz o seguinte, que se eu tenho uma função f definida em um intervalo aberto, que contém um ponto P, essa função ela não precisa estar definida no ponto P, como a gente já viu, para que a gente tenha definido um limite num ponto, não necessariamente a função precisa estar definida naquele ponto. Então, suponha que o limite da função f de x, quando x tende a p, é L1, e, além disso, o limite de f de x quando x tende a p é L2, então, obrigatoriamente, L1 deve ser igual a L2. Ou seja, o limite num ponto, se ele existe, ele deve ser único. Não tem como eu ter dois valores para um limite num ponto de uma função. Bom, então até o momento a gente viu as definições de limites, a definição formal, ainda não temos ferramentas para calcular limites. O que a gente viu até agora é uma maneira intuitiva de calcular limites. Ou seja, eu vou atribuindo valores para o x ali na função e tento descobrir para onde que a função está indo, ou seja, de quais valores a função está se aproximando. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, essa técnica vai funcionar sempre? Então, vamos olhar esse exemplo e vamos tentar tirar uma conclusão disso. Então, neste caso aqui, eu quero analisar o limite de seno de π sobre x quando x tende a zero. Então, eu vou atribuir alguns valores para x e vamos ver com isso qual é o comportamento desta função para esses valores. Então, eu comecei, como eu quero avaliar o comportamento desta função para x próximo de zero, eu comecei considerando alguns valores de x que vão se aproximando de zero. Então, eu considerei 1, 1 meio, 1 terço, 1 décimo, 1 sobre 100. Então, notem que esses valores que eu escolhi para o x, eles estão ficando cada vez menores, ou seja, cada vez mais perto de zero. Eu escolhi aqui valores positivos, mas poderia ter escolhido valores negativos também, sem problemas, tá? Bom, e aí, quando x é igual a 1, substituindo aqui em seno de π sobre x, eu vou ter seno de π, que é zero. Quando x é 1 meio, eu vou substituir aqui, né? Então, vai ficar π sobre 1 meio, ou seja, a primeira fração vezes o inverso da segunda, vai ficar seno de 2π, ou seja, zero. Para 1 terço, nós temos seno de 3π, que também é zero, e assim a gente percebe que para todos esses valores que eu escolhi, a função seno assume o valor zero. Então, desta sequência de pontos, a gente percebe que a função em questão ela está se aproximando de zero. Bom, mas será que isso é o suficiente para eu concluir que o seno de π sobre x, quando x tende a zero, é zero? Bom, vamos olhar alguns outros pontos, certo? Porque esses pontos aqui são bem específicos, eles têm um formato bem específico. Então, vamos para um outro conjunto de pontos. Eu escolhi agora pontos da forma 2 sobre 2n mais 1. Esse n aqui, um inteiro. Nesse caso, eu escolhi inteiros positivos, mas poderia ter escolhido negativo também, sem problema, tá? Então, olhando para isso, e além disso, essa sequência de pontos eu escolhi, tal que o denominador, né, então ele está aumentando, ou seja, eu tenho um número dividido por um número cada vez maior, no dia que o n vai crescendo, então eu estou escolhendo valores para o x que vão se aproximando de zero. Então, quando eu tenho x igual a 2/5, quando eu substituo aqui na função, eu vou ter seno de 5π sobre 2. Bom, seno de 5π sobre 2, se a gente for lembrar lá do círculo trigonométrico, vamos tentar aqui esboçar um círculo, né? Então, eu tenho o círculo trigonométrico.
Então, quando eu vou avaliar o seno aqui em π sobre 2, o seno vale 1, em 3π sobre 2 vale menos 1, em 5π sobre 2 vale 1, em 7π sobre 2 vale menos 1, 9π sobre 2 vale 1, e assim por diante, né? Então, chega aqui em 11π sobre 2, vai valer menos 1. E assim por diante, quando o x é 2 sobre 201, nós temos que o seno de 201π sobre 2 vai valer 1. Ou seja, para pontos da forma 2 sobre 2n mais 1, o seno de π sobre x vai ficar alternando entre mais e menos 1. E aí, para essa sequência de pontos aqui, de que eu escolhi para o x, também está indo para zero, para onde que a função está indo? Ou seja, de que valor ela está se aproximando? A gente olha que para alguns valores está chegando perto de 1, ou seja, assume o valor 1, e para outros é menos 1. Então, a gente não consegue dizer, a partir dessa sequência de pontos, qual é o limite da função seno de π sobre x. De fato, se a gente for olhar, como a gente considera esses pontos de x, tanto da primeira sequência quanto da segunda, eles chegam tão perto quanto eu queira de zero. E em alguns pontos a função some zero, outros 1, outros menos 1. Então, o que a gente percebe? É de que esta função, o limite desta função, quando x tende a zero, ele não existe. Certo? Bom, então, o que a gente percebeu? De que o método de considerar valores para o x, atribuir valores para o x e ver o comportamento da função pode não ser eficiente para calcular o limite de uma função. Então, a gente precisa de mais ferramentas. Certo? Vamos olhar para o gráfico dessa função, que isso ajuda um pouquinho a entender o comportamento dela. Então, esse é o gráfico de seno de π sobre x. Notem que, pertinho do zero, o que está acontecendo? A função ela fica variando de menos 1 até 1, fica assumindo todos os valores, né? Quanto mais pertinho de zero eu considerar o valor do x, mais a função vai ficar variando entre menos 1 e 1. Ok? Então, esse limite, de fato, não existe. Bom, então, como eu já havia mencionado, a gente precisa de mais ferramentas para calcular limites. E aí, ao longo da disciplina, a gente vai ter um arsenal de ferramentas, né, que vão nos auxiliar nesse cálculo. Vamos começar olhando para as propriedades de limites. Então, eu vou supor que o limite da função f de x quando x tende a x0 é L1, o limite de g de x quando x tende a x0 é L2. Então, nós temos algumas propriedades. A primeira delas, ela me diz que o limite de x, quando x tende a x0, é x0. E se eu tenho um k real e eu avaliar o limite deste k é aqui um escalar, então, quando x tende a x0, ou seja, a função aqui que eu estou considerando não depende do x, então este limite é o próprio k, ou seja, a própria constante. Segunda propriedade, se eu quero calcular o limite da soma de duas funções, quando x tende a x0, isto é equivalente a calcular o limite da f de x quando x tende a x0, calcular o limite da g quando x tende a x0 e depois somar esses dois limites. Ou seja, o limite da soma de funções é a soma dos limites. A próxima propriedade, ela me diz que se eu quero calcular o limite de k vezes f de x, quando x tende a x0, k sendo um escalar, esse escalar ele pode vir para fora do limite. E aí eu calculo normalmente o limite da função f de x, quando x tende a x0, e depois multiplico pela constante k. A próxima propriedade, ela me diz que o limite do produto de duas funções, quando x tende a x0, é igual ao produto dos limites, ou seja, L1 vezes L2. Da mesma forma para o quociente,
Então, o limite de f de x sobre g de x quando x tende a x0, esse limite é equivalente a calcular o limite da f de x, limite da g de x, ambos quando x tende a x0, e depois efetuar a divisão desses limites, ou seja, L1 dividido por L2. Só que aqui tem um dado importante. Esta passagem de que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites só é válida se o limite da função que está no denominador for diferente de zero. Porque senão a gente tem aqui um problema, uma divisão por zero, e isso não está definido. Então, esta passagem, ela só é válida se o limite do denominador é diferente de zero. A próxima propriedade, ela me diz que o limite de f de x elevado a n, quando x tende a x0, é equivalente a calcular primeiramente o limite da f de x, quando x tende a x0, e depois elevar ao expoente n. Ou seja, esse expoente n aqui da função f, ele pode vir para fora do limite. Então, no fim, eu vou ter que o limite inicial vai ser igual a L1 elevado a n. N aqui, um natural. Frisando aqui de que essas propriedades aqui, elas estão sendo apresentadas. Eu não vou demonstrar aqui o porquê que essas propriedades são válidas. Se alguém tiver curiosidade, quiser ver como, né, por que isso aqui é verdade, vocês podem dar uma olhada nas referências que estão lá no plano de ensino. Eles demonstram, né, a maior parte dos livros não demonstram todas, demonstram pelo menos as principais, mas vocês podem dar uma olhadinha lá e, se tiverem dúvidas, né, podem procurar o seu professor. Mais algumas propriedades. Então, ainda mantendo aquela hipótese que o limite da f quando x tende a x0 é L1 e o limite da g quando x tende a x0 é L2. Nessa próxima propriedade tenho o quê? Que se eu quero calcular o limite de raiz enésima de f de x quando x tende a x0, então essa raiz enésima ela pode vir para fora do limite. Ou seja, isso passa a ser raiz enésima do limite da f de x quando x tende a x0. Só que aqui é importante que, novamente, essa passagem aqui, como a gente está trabalhando, né, de limites reais, essa passagem é válida para todos. Se o n for ímpar, sempre vai ser válido, né? Mas no caso de n ser par, essa passagem aqui, ela é válida somente se o limite de f de x quando x tende a x0 for maior do que zero, certo? Isso para que essa raiz enésima, no caso de n ser par, estar definida. Próxima propriedade, ela diz que o limite de Ln avaliado em f de x, quando x tende a x0, é equivalente a eu, primeiramente, avaliar o limite da f de x, quando x tende a x0, e depois calcular Ln deste valor, ou seja, Ln de L1. Porém, novamente, essa passagem só é válida se o limite da f de x quando x tende a x0 é maior do que zero. Ou seja, em outras palavras, né, o limite ele passa para dentro do argumento da função Ln. Algo similar a gente tem para as funções seno e cosseno. Então, limite do cosseno de f de x quando x tende a x0 é equivalente a avaliar o cosseno em limite de f de x quando x tende a x0. Ou seja, o limite passa para dentro do argumento da minha função cosseno, certo? A mesma coisa para o seno. Então, o limite pode passar para dentro do argumento da função seno e aí facilitar a hora da gente calcular o limite. Algo similar a gente tem para a exponencial. Aqui tem a exponencial na base e em particular. Então, o limite de e elevado a f de x, quando x tende a x0, é equivalente a, primeiramente, calcular esse limite de f quando x tende a x0 e depois avaliar e elevado a esse limite, ou seja, e elevado a L1. Bom, a compreensão
do porquê que essas últimas 3 propriedades são válidas, ela vai vir mais para frente quando a gente falar de continuidade de funções. Mas aqui, por enquanto, então, a gente vai usar essas propriedades já para calcular limites, certo? Então, vamos agora ver alguns exemplos onde a gente usa essas propriedades para calcular limites. Então, no primeiro exemplo, a gente tem limite de 5x ao cubo menos 8 quando x tende a menos 2, certo? Então, a gente vai usar as propriedades de limites para calcular esse limite. Então, aqui nós temos inicialmente, então, uma soma de funções. Pelo que a gente viu, o limite da soma de funções é a soma dos limites, ou seja, isso vai passar a ser o limite de 5x ao cubo, quando x tende a menos 2, menos o limite de 8, quando x tende a menos 2. Agora, olhando individualmente cada um desses limites, a gente vai ter que o 5 é um escalar, pode vir para fora do limite, e eu vou ter limite de x ao cubo, quando x tende a menos 2. Esse expoente também pode vir para fora do limite. Então, este limite aqui, de limite de 5x ao cubo, quando x tende a menos 2, ele passa a ser este limite aqui, certo? Ou seja, 5 vezes o limite de x, quando x tende a menos 2, elevado ao cubo. E limite de 8, quando x tende a menos 2, eu não alterei em nada. Bom, agora eu vou usar a primeira propriedade que a gente viu lá em cima. O limite de x, quando x tende a menos 2, vai ser menos 2 aqui, né? Então, menos 2 elevado ao cubo, vezes a meu escalar. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8, vezes 5, menos 40, menos o limite de 8 quando x tende a menos 2, que é menos 8. Então, menos 40 menos 8, menos 48. Um próximo exemplo. Agora, nós temos um quociente de duas funções polinomiais, e a gente quer calcular esse limite quando x tende a 1. Bom, então vamos aplicar as propriedades de limites que a gente acabou de ver. Então, eu tenho o quociente, então o limite do quociente é o quociente dos limites, ou seja, então isso vai passar a ser o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, certo? Ambos os limites quando x tende a 1. Só que importante, né? Lembrem que eu frisei lá em cima. Esta passagem, ela só é válida se o limite do denominador for diferente de zero. Bom, a gente vai descobrir isso agora continuando o processo, ou seja, continuando a aplicar as propriedades. E aí vamos ver se a gente de fato pode fazer essa passagem. Bom, então no numerador, agora a gente vai ter uma soma de funções. Vou aplicar novamente as propriedades de limites. Então, isso vai passar a ser o limite de x ao cubo, quando x tende a 1. O expoente vai passar para fora do limite. Então, vai ficar todo o limite elevado ao cubo, mais o limite de 1 quando x tende a 1. No denominador, a mesma coisa. A gente tem uma soma de 3 funções. Então, isso vai passar a ser o limite de x, quando x tende a 1. O x ao quadrado seria, né? Mas o quadrado eu já levei para fora do limite, né? Também usando as propriedades. Aqui ficaria o limite de 4x quando x tende a 1. 4 é um escalar, também vem para fora do limite. E vem mais o limite de 3 quando x tende a 1. Bom, o limite de x quando x tende a 1 é 1. Então, fica 1 elevado ao cubo. Limite de 1 quando x tende a 1 é 1. Limite de x quando x tende a 1 é 1. E aí, tenho que elevar ao quadrado. Limite de x quando x tende a 1 é 1, vezes o 4. Mais o limite de 3 quando x tende a 1, que é 3. Então, a gente vai ter 1 mais 1, 2, dividido por 1 mais 4 mais 3, que dá 8.
Então, 2 sobre 8, simplificando, 1/4. Ok? Então, reforçando, né? Como eu havia mencionado, nós percebemos que o limite do denominador é diferente de 0. Então, não tem problema em a gente fazer essa passagem daqui para cá, certo? Vamos para o próximo exemplo. Bom, neste exemplo, eu quero calcular o limite de x² menos 4 dividido por x menos 2 quando x tende a 2. Bom, se nós formos aplicar as propriedades de limites para este exemplo, então o que a gente vai ter? Vou fazer aqui do ladinho, tá? Então, a gente vai ter aqui limite de x² menos 4 quando x tende a 2, tudo isso dividido por limite de x menos 2 quando x tende a 2, certo? Bom, lembrem que esta passagem a gente só pode fazer se o limite do denominador for diferente de 0. Bom, aqui novamente a gente vai ter uma soma de funções no denominador, e aí a gente vai ter que limite de x quando x tende a 2 vai ser 2. E limite de 2 quando x tende a 2 é 2 também. Então, vai ficar no denominador 2 menos 2, ou seja, 0. Então, isso indica de que a gente não pode fazer esta passagem daqui para cá, usando as propriedades de limites. E agora, como que a gente vai proceder, então? Bom, neste caso aqui, antes de usar as propriedades de limites, a gente vai tentar simplificar a função aqui onde a gente quer calcular o limite. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos olhar para a função x² menos 4 dividido por x menos 2. Notem que o x igual a 2, ele não está no domínio dessa função, porque a função, o x menos 2, zera quando x é 2, então o 2 não pertence ao domínio da função. Mas, então, a função não está definida em 2, mas eu quero calcular o limite da função em 2. A gente não tem nenhum problema com isso, certo? Porque o que importa para a gente calcular o limite é o comportamento da função próximo do ponto 2. Não me interessa o comportamento da função no ponto 2. Bom, neste caso em particular, para eliminar aquele problema lá que a gente acabou de se deparar, a gente vai fatorar o numerador usando um produto notável. Então, o x² menos 4 a gente pode escrever como x menos 2 vezes x mais 2. E aí, isso permite a gente simplificar este x menos 2 com este x menos 2. E a gente tem que x² menos 4 dividido por x menos 2 é x mais 2. E aí, substituímos este limite original pelo limite de x mais 2 quando x tende a 2. E aí, aqui, aplicando as propriedades de limites, a gente vai ver que esse limite é 4, certo? Bom, então, x² menos 4 dividido por x menos 2 vai ter o mesmo comportamento do que a função x menos 2 para x diferente de 2. Então, se a gente fosse esboçar o gráfico de x² menos 4 dividido por x menos 2, a gente vai ver que o gráfico dessa função vai ser uma reta dada por x mais 2, exceto no ponto x igual a 2, que é onde ela não está definida. Então, aqui tem uma bolinha aberta para frisar isso, né? De que no ponto 2 não está definido, ou seja, o 2 não faz parte do domínio dessa função. E aí, a ideia do limite é o quê? Eu quero saber o que acontece pertinho do ponto 2, não necessariamente no ponto 2. Ou seja, quando eu olho para valores menores do que 2, o que acontece com essa função? Bom, assume valores bem pertinho do 4. Quando x é maior do que 2, mas pertinho de 2, o que vai acontecer com os valores da função? Bom, assume valores bem pertinho do 4. Quanto mais pertinho do 2 eu estou, mais pertinho de 4 vão ser os valores da minha função. Então, essa que é a ideia do limite,
certo? Então, estou interessado no comportamento da função próximo do ponto 2, não necessariamente em 2. Vamos para um próximo exemplo. Então, neste exemplo aqui, a gente quer calcular o limite de e elevado a 1 menos raiz quadrada de x dividido por 1 menos x quando x tende a 1. Novamente, se a gente aplicar... Então, vamos aplicar as propriedades de limites, certo? Para calcular esse limite. Então, pelas propriedades de limites, como eu tenho uma exponencial, esse limite ele pode passar para o argumento da minha função exponencial, ou seja, pode passar para o expoente. Então, vai ficar e elevado ao limite de 1 menos raiz quadrada de x dividido por 1 menos x quando x tende a 1. Bom, agora, se a gente aplicar novamente as propriedades de limites aqui para esse quociente, a gente vai ter novamente um problema aqui no denominador. Por quê? Porque aí vai ficar, tá, vou fazer uma açãozinha aqui do lado, né, um rascunhozinho. Então, aqui, este expoente, ele vai ficar o limite, então, de 1 menos raiz de x, quando x tende a 1, dividido pelo limite de 1 menos x, quando x tende a 1. Notem que aqui no denominador, essa função, ela vai se aproximar, ó, 1 menos, esse aqui vai tender a 1, então vai ficar 1 menos 1. Então, no meu denominador, a gente vai ter uma função que vai se aproximar de 0. Ou seja, esta passagem daqui para cá, a gente não pode fazer, certo? Então, antes de fazer essa passagem, o que a gente vai fazer? Vamos simplificar esse quociente. Como é que a gente vai fazer isso? Então, diferentemente do exemplo anterior, onde nós usamos o produto notável, aqui a gente vai usar um outro artifício, que vocês já devem ter visto em outras situações, porque a gente quer, de uma certa forma, eliminar essa raiz quadrada aqui, né? Tentar simplificar isso. Então, a gente vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado de 1 menos raiz quadrada de x. Qual é esse conjugado? É 1 mais raiz quadrada de x. Então, eu multiplico o numerador e denominador por esse conjugado. Com isso, na realidade, eu estou multiplicando meu quociente por 1. Então, não alterei a expressão original. E aí, com isso, no numerador, aqui a gente vai ter um produto notável. Esse produto vai ficar 1 menos x. E no denominador, eu vou ter 1 menos x vezes 1 mais raiz quadrada de x. Agora, esse 1 menos x com esse 1 mais 1 menos x vai simplificar, certo? E aí, a gente vai ter que isso vai ser igual a 1 sobre 1 mais raiz quadrada de x. Então, eu peguei aquele meu quociente original e reescrevi ele, simplifiquei, e eu tenho agora que isso é 1 sobre 1 mais raiz quadrada de x. Vamos substituir isso aqui, né, nesse limite. Então, o limite de e elevado a 1 menos raiz quadrada de x sobre 1 menos x quando x tende a 1 é igual a... Vou substituir esse quociente, então vai ficar e elevado ao limite de 1 sobre 1 mais raiz de x quando x tende a 1. Aplicando as propriedades de limites agora, então vai ficar o limite do numerador dividido pelo limite do denominador. E aqui eu já separei o limite do denominador, que é uma soma de duas funções, como o limite da primeira função mais o limite da segunda, já trazendo o radical para fora do limite. Então, o numerador aqui, limite de 1 quando x tende a 1, é 1. Aqui também nós vamos ter 1, e o limite de x quando x tende a 1 vai ficar 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, nós vamos ter no denominador 1 mais 1, ou seja, 2, ou seja, esse limite vai valer 1 meio, né? Esse expoente. Então, nós vamos ter e elevado a 1 meio. Então, o meu limite original, né? A gente conseguiu, usando as propriedades de limites e simplificando também a expressão, a gente conseguiu calcular
e obtivemos que isso é elevado a meio, certo? Bom, então esta era a videoaula de hoje. Então, nós vimos como calcular limites usando propriedades de limites. Até a próxima aula.